Bem-vindos ao Creative-se. O Creative-se orgulhosamente apresenta Criação, um curso de criatividade aplicada que será totalmente online e ocorrerá no mês de janeiro de 2021. Nessa primeira aula, essa aula introdutória, nós iremos trazer para vocês informações acerca do curso, o conteúdo programático e toda a fundamentação que a gente usou para criar o Criação. Essa frase do Rubem Alves é o mote e o fundamento do curso e quer dizer que em momentos difíceis e momentos complicados, a gente realmente tira pérolas da nossa concha. A ideia é que a criação seja para esse momento de pandemia ou um momento talvez de acomodação dentro de uma carreira estudantil ou uma carreira profissional, que você possa pensar além e criar novas coisas. A criatividade, segundo o latim, quer dizer creare, criar, fazer. E segundo o grego, craere, realizar. Nós do Creative-se, em especial nessa ideia do criação, acreditamos no learning by doing, no aprender fazendo, aprender pela experiência. Então esse curso ele vai trazer para vocês uma criatividade não somente teórica, mas como sim prática. Você aplicar na prática conteúdos teóricos. Você melhorar a criatividade no seu ambiente de trabalho ou no seu ambiente escolar. O Criação é todo baseado e foi todo criado na ideia do Learning by Doing, que significa uma aprendizagem a partir do fazer. Todas as aulas vão ser acompanhadas por atividades práticas, então, além de dar a teoria e fundamento, nós também daremos propostas de atividades para vocês fazerem, isso para melhorar o aprendizado e também para tornar mais efetiva a aplicação da criatividade. Segundo o curso Learning How to Learn, nós temos dois modos de pensar ou de aprender. O Diffuse Mode, que é o método difuso, o modo de relaxamento do cérebro, e o Focus Mode, que é o método do foco. Nós não podemos estar nos dois modos ao mesmo tempo. Nosso cérebro não tem a capacidade de simultaneamente estar Diffuse and Focus Mode. Nossa mente deve ser capaz de se alternar entre eles. O propósito do Criação é justamente a gente conseguir fazer essa alternância de pensamento. A gente conseguir ter um momento de relaxamento para absorver novas ideias e, ao mesmo tempo, focar quando for preciso. O Diffuse Mode, ele traz muito a ideia de novas ideias. Quando nós aprendemos novos conceitos, novos jeitos de pensar, a gente olha toda a situação de uma forma macro. É o momento do relaxamento. Salvador Dalí, por exemplo, ele pintava e ele relaxava, sonhava e ele trazia para a tela o resultado dos sonhos. Outros gênios também faziam isso. É muito importante que a mente tenha essa alternância entre o modo focado e o modo difuso, porque no relaxamento o nosso cérebro se oxigena e também ele traz novas ideias. É como se a gente fizesse uma reorganização do conteúdo que a gente aprendeu. Focus Mode, que seria o método que você está focando em algo, são ideias familiares, concentrado. É a ideia do pinball. Então imagine que o nosso cérebro é aquele joguinho de pinball e quando eu jogo a bolinha, ela vai bater em pontos familiares. Então, por exemplo, se eu sou um matemático, eu tenho um ponto de matemática, eu tenho física. Quando eu me deparo com algum problema, algum cálculo, é como se a bolinha vai bater nos pontos que lhe são familiares. Isso acontece em qualquer conteúdo que você tenha. Se você é da área de humanas, é como se o cérebro fizesse ligações mais concentradas em pontos familiares. O cérebro é o dispositivo mais complexo do universo e foi comprovado cientificamente que o processo de aprendizagem modifica a estrutura neural. Ou seja, quanto mais a gente aprende, mas não só aprende, mas aprende significativamente e da forma correta, nós conseguimos melhorar nossa capacidade mental. As sinapses são as conexões entre os neurônios. Então, nós temos a million billion de sinapses. A ideia é que o cérebro ele é um dispositivo muito complexo e que ele se adapta com a estimulação que nós damos para ele. Então, o meio ele é muito importante na construção das estruturas neurais.
E essa é a ideia que a gente traz para o Criação. Estimular a mente a pensar diferente e aprender também diferente. A ideia é o quê? Que a gente estude usando o nosso método Focus, que a gente tem aquele momento da aula para focar no conteúdo, depois que a gente relaxe, indo para o método difuso, para o modo difuso, e depois estude de novo. Essa ideia é uma construção de estruturas neurais fortes. É como se eu estivesse construindo uma casa com paredes com boas fundações. Se eu não tenho uma fundação sólida, a parede vai desmoronar. Então, se eu não consigo pegar aquele conteúdo, entender, relacionar com ideias familiares que eu já tenho e depois fazer só uma revisão, eu não consigo criar uma parede forte o bastante. A ideia de criação, a gente usa exatamente essa ideia. Nós vamos ter aulas curtas, focadas, vamos ter um momento de relaxamento para a gente poder conseguir relacionar as ideias de uma forma não tão concentrada e que a gente possa revisar isso mais tarde. Então, Criação vai ser um curso de criatividade aplicada totalmente online. Apesar de ser online, as atividades práticas não vão ser necessariamente pelo computador, porque a ideia é que a gente consiga também mexer o nosso cérebro de formas diferentes, que a gente consiga trabalhar com outras linguagens. Quanto mais abstrata uma ideia, mais importante é a prática. E o aprendizado tem muito a ver com a repetição do processo. Essa repetição deve ser feita de forma consciente, porém não tão repetitiva ao ponto da gente cansar a nossa capacidade mental, de cansar os nossos neurônios com a mesma ideia. Como funciona? Então a gente vai começar aqui com as ideias, mais informações mais próprias do programa mesmo. Serão 5 aulas, então essa é a aula 1, terão mais 4 aulas. 30 minutos cada aula, nós vamos dividir em 2 turmas, e vai ser via Zoom e WhatsApp ou via Google Meet. Vocês vão ter certificados ao final do curso, acesso a todo o material didático, os slides, os e-books, toda a leitura que a gente falar na aula, vocês vão ter acesso. Atividades práticas a cada lição e no final vocês terão que elaborar um pitch, um trabalho final. Bom, vou explicar um pouquinho dos chunks, porque os chunks são um conceito muito importante para a gente criar e um conceito muito importante na criação do Criação. Os chunks, eles são pacotes de informações. É como se eu usasse um mapa para chegar num lugar novo. Eu pego um arquivo pesado e transformo em zip file. É como se eu compactasse informações. Os chunks são isso. E é resultado do processo de organizar puzzle pieces no cérebro. Por exemplo, aprender karatê é diferente de aprender química. Então, o modo como eu vou compartimentar informações de como é uma agueri, uma washigeri, um soco, é diferente de como eu vou compartimentar informações de química ou ciências em geral. Então, o cérebro ele é muito complexo por isso. Então, se eu tenho uma memória corporal, o jeito que eu vou aprender uma habilidade física é muito diferente da habilidade puramente mental. Então, quando a gente consegue juntar os dois, por exemplo, eu vou aprender física pela dança, eu vou aprender matemática pela luta, eu consigo juntar o melhor dos dois mundos. Então, eu consigo formar chunks melhores. Usaremos também a técnica de Pomodoro. Então, eu falei que cada aula vai ter 30 minutos. Por quê? A técnica de Pomodoro, ela foi criada por um italiano. E a ideia de um timer, que é em formato de um tomate. E a ideia é que você fique concentrado por um período de tempo, sem distrações. Então, esses são os passos. Decidir a tarefa que precisa ser feita, colocar um cronômetro para 25 minutos, na verdade a gente vai colocar para 30. Trabalhe na tarefa até que o cronômetro toque. Faça uma pequena pausa de 5 minutos, faça uma pausa de 15, 30 minutos. A ideia é que a gente sempre tenha recompensas. Quando a gente fala dessa pausa de 5 minutos entre as atividades, é justamente a ideia do diffuse mode que eu falei anteriormente. E no Criação, sempre que vocês terminarem alguma aula, alguma tarefa, vão haver recompensas. Aula 1, então, vamos falar um pouco do conteúdo programático. A aula 1 é a aula que a gente está dando hoje,
que é a introdutória, falando um pouco sobre o curso, sobre a fundamentação, como vai funcionar, e falando um pouco sobre a corrida dos ratos. Aula 2, a gente vai falar um pouco sobre o processo criativo, design e thinking. Aula 3, prática, TCC criativo ou produtos criativos. Aula 4, a imaginação era uma vez. E aula 5, trabalho final. Que fique bem claro que da aula 2 em diante, as aulas vão ser diferentes. Então, por exemplo, são 2 turmas que eu vou falar mais à frente. No momento da aula 2, a gente já vai diferenciar. Então, por exemplo, o processo criativo, a aula 2 vai ser diferente. Se eu estou falando de uma turma de estudantes, a gente vai falar do processo criativo no ambiente escolar, para apresentar trabalhos, fazer artigos, apresentação de slides, etc. Se eu estou falando para business, que é empresários, ou a pessoa que quer abrir uma empresa, já tem uma empresa, o processo criativo a gente vai focar no processo criativo de produto. Então, a partir da aula 2, a gente já vai diferenciar as turmas. Nós usamos no Creative-se arte e educação. Então, na aula 1, né, vamos usar o vídeo do Corrida dos Ratos. Na aula 2, vamos usar pinturas. Na aula 4, textos. Então, a gente sempre vai estar usando algum mecanismo de arte e educação. Bem-vindo ao Criação, seja um creator. As inscrições do programa vão até o dia 10 de janeiro de 2021, via Google Forms, que vocês podem encontrar o link na bio do Creative-se. O investimento serão R$100, que podem ser parcelados em até 4 vezes. Serão 2 turmas com conteúdos diferentes e avaliações específicas. A turma Student e a Business. A primeira com foco no ambiente educacional. Não necessariamente a gente vai dividir educação superior e ensino básico, mas a gente vai fazer uma aula que encaixe com todas as propostas e necessidades, focando também em TCC e artigos científicos. E o business, focando no processo criativo de criação de produtos, de marketing, etc. Preço para empresas de 10 a 50 funcionários. Nós temos pacotes especiais para empresas que queiram comprar para os funcionários. Então, de 10 a 20, R$50 por pessoa. De 21 a 30, 25. De 31 a 50, 20. E pacotes acima de 51, a gente tem condições mais especiais. Se você quiser fazer os 2 pacotes, Student e Business, nós estamos fazendo uma promoção de 150 por pessoa, para fazer os 2 pacotes. As 2 aulas, no caso. O que é que está incluso nesse preço? O curso online completo, suporte via WhatsApp, vocês vão receber todos os slides via e-mail. O teste CAD de criatividade, que é um teste totalmente original, que vai falar para você qual tipo de criatividade e existe para melhorar ela. E o certificado. Criatividade aplicada, aprenda a usar todo o seu potencial criativo, seja na universidade, escola ou como empreendedor, seja um creator. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem falar com a gente no Creative-se, podem falar nas redes sociais pessoais ou no e-mail. Estaremos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.